Meus amigos, um grande abraço, de volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10. Pois é, não teve jogo em Araraquara, partida adiada, provavelmente para o dia 16 de março. Falo aqui em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 99704 0944, 13 99782 7308. Com esse trabalho também pelo Instagram, @Peter Leandro e Dani Haddad. Também a Exatec Informática, na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office. O site renovado é o exatecinformatica.com.br, o telefone é o 13 3020 1877. Conheço o trabalho também pelas redes sociais. Peço neste momento para você que está conhecendo o nosso trabalho se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificações, deixar o like, que também é importante. Se você quiser, torne-se membro do canal. Muito bem, vamos lá, meus caros, falar de um jogo que não aconteceu. Agora, os desdobramentos do não acontecimento desse jogo. Seria a estreia do Fabian Bustos à frente do Santos, né? Agora será na terça-feira pela Copa do Brasil contra o Fluminense fora de casa. Um jogo que, se terminar empatado, vai para pênaltis, e o técnico vai já estrear num jogo decisivo, né? Uma partida que vale classificação, estreia numa decisão, né? Ele vai estrear na próxima terça-feira. Alguém pode dizer assim, poxa, mas a obrigação do Santos é passar contra o Fluminense, mas a Copa do Brasil é cheia de armadilhas. Então você já pensou se não ganha, se cai, né? Aí ele já vai para o clássico contra o Palmeiras com uma pressão maior ainda. Um jogo desse como o da Ferroviária, ele era ideal para o Santos se recuperar no Campeonato Paulista e já ir com uma carga de tranquilidade para esta decisão e depois para o Campeonato Paulista maior. Por isso que eu acho que foi precipitada a decisão da Federação Paulista de Futebol de adiar o jogo, né? Até por falta de datas. Mas o Santos tem a logística para ir pro jogo da Copa do Brasil. Ok, né? Se o jogo começasse 8 da noite, daria tranquilamente para manter a logística da viagem. O Santos vai para Atibaia, né? Ia ficar em Atibaia esperando o momento de viajar para a Copa do Brasil. Então, assim, eu achei que faltou um pouquinho. Claro, acabou a luz, né? Aquele temporal, chuva de granizo. Aliás, aconteceu antes em São Paulo, no clássico São Paulo e Corinthians. O temporal replicou no interior de São Paulo, em Araraquara. Aí ficou aquele tempo todo, né? O bairro inteiro lá ficou sem luz. Demorou para voltar. Voltou, caiu de novo. E aí tomaram a decisão. 5 minutos depois, a luz voltou em definitivo. Não sei se não era o caso de, quando voltou a luz, chamar todo mundo assim, rapaziada, ó, voltou, vamos tentar de novo e ir para o jogo, né? Eu acho que poderia ter sido, pelo menos, discutido isso, mas enfim, a federação determinou e agora a logística do Santos muda. Se for no dia 16 de março, primeira coisa, é um meio de semana, né? Depois do jogo contra o Palmeiras. É um meio de semana em que a gente não sabe o horário ainda, né? Eu estou aqui, até balancear aqui a câmera. Eu estou de olho aqui, né, no Twitter, não deve ter, como o jogo tá, a data está longe, a federação vai determinar. Mas, por exemplo, se for meio de semana, já vai ter gente que foi no jogo que vai precisar ser ressarcida, que não vai poder ir, né? Às vezes é o cara que está em São Paulo, saiu aqui da Baixada Santista, era sábado, podia ir no jogo, no meio de semana o cara talvez não possa ir, né? E se for à tarde, então pior ainda, porque pode acontecer também, né? Da federação marcar o jogo para tarde ou para 7 da noite. Bom, de qualquer forma, repito, mexe com a logística do Santos, que agora precisa, nesse final de semana, ficar de olho nos outros jogos. Eu podia até esperar para gravar esse vídeo depois da rodada, que tem acontecendo, tinha marcado para acontecer logo depois, né? Os jogos da Ponte Preta e do Santo André, os jogos do grupo do Santos. Times que, jogando, podem mudar completamente a configuração. O Santos pode enfrentar o Palmeiras, por exemplo, no próximo final de semana, dependendo dos resultados, na boca da zona do rebaixamento. Ou em último lugar no grupo. Psicologicamente, como é que se lida com isso, né? Você ter que entrar em campo domingo que vem contra o Palmeiras precisando do resultado, né? Mas depois vai poder se recuperar contra a própria Ferroviária e contra a equipe do Água Santa. Sim, né? Mas aí você vai ter 3 jogos basicamente em uma semana.
você muda toda a logística, toda a preparação da equipe. Não jogou hoje, mas vai ter que jogar 3 em seguida. Enfim, eu não gostei não. Claro, a gente não pode prever a questão do tempo, infelizmente a gente não tem como imaginar que a partida fosse ser paralisada por causa da questão da energia elétrica e depois cancelada e posteriormente adiada, mas eu não gostei não, achei que dava para ter esperado um pouco mais e tentar jogar. Claro que os preparadores físicos vão dizer, olha, se a gente fosse retomar o aquecimento de novo por uma terceira vez, podia ter problema e tal, mas ia ser igual para os dois times. Bom, vamos aguardar o que vai acontecer e ficar de olho na rodada, né? Tentar dar uma secada aí para ver se a situação do Santos ela pelo menos não fica tão afetada em relação à tabela do Campeonato Paulista. A gente viu, pelo menos antes do jogo, né, a gente soube que o Fabian Bustos ia escalar a mesma equipe da última rodada, né, e ele definiu o João Paulo, o Balieiro ia começar na lateral direita, o Kaique tinha sido mantido, porque havia uma discussão se o Kaique ia sair do time, o Bauerman e o Lucas Pires, manteve uma dupla Camacho e Sandri, o Zanocelo ficou no banco com o Ricardo Goulart, porque também tinha um papo de que talvez entrasse um terceiro homem ali de meio de campo mais forte, o Ricardo Goulart pudesse ir para o banco, o Ângelo, o Marcos Leonardo e o Marcos Guilherme sendo mantido na equipe. Imagino que ele vai usar essa equipe terça-feira à noite contra o time do Fluminense pela Copa do Brasil. Então o Santos agora tem toda a sua preparação para esta partida, deve ter sido frustrante para o Bustos, obviamente, então vamos aguardar, ele vai estrear dentro da Copa do Brasil, tomara aqui com uma classificação, porque tudo que o Santos não precisa agora é cair diante de uma equipe que é mais fraca no contexto do futebol brasileiro e já carregar esse peso para um clássico fora de casa contra o Palmeiras. Ou seja, o jogo em Araraquara ele podia ter dado uma amenizada na situação do Santos. 2 jogos agora nessa circunstância, um decisivo por Copa do Brasil, que classifica ou não a equipe para a sequência do torneio, e depois um clássico contra o Palmeiras, pode fazer com que as partidas contra a Ferroviária e a Água Santa se transformem em verdadeiras situações de pavor e pânico para o torcedor do Santos. Então, lamento que a partida não tenha acontecido, lamento que tenha faltado paciência aí por parte da federação para tentar resolver aí um pouco mais de calma. O Santos também, a gente ainda não tem informação, vai ver que até as próprias comissões técnicas entenderam que talvez fosse melhor realmente adiar a partida, enfim. Vamos aguardar aí os desdobramentos, o que vão dizer. Estou dando aqui meu sentimento como torcedor, queria que o jogo tivesse acontecido. Alguns vão dizer assim, bom, pelo menos não vou passar nervoso no final de semana, né? Vou comer minha pizza, fazer meu passeio tranquilamente no domingo sem me aborrecer. Então, é isso, né? Então, o jogo adiado, cancelado, no primeiro momento adiado agora, provavelmente nessa data do dia 16. Aliás, eu estou de olho aqui nas redes sociais para ver se tem alguma atualização, né? Ainda nada, federação, bom, enfim. Estamos aqui de olho, né? Estamos aqui de olho se é que vai ter alguma atualização por parte da federação hoje, né? Ainda neste final de semana. Enfim, é isso. Então, torcedor do Santos, agora só resta torcer para que terça-feira dê tudo certo e principalmente contra o Palmeiras o Santos possa já... Aí o Bustos também tem outro lado, que ele vai ganhar um tempo a mais de preparação, de observação, né, para o clássico, talvez até o clássico. Estou tentando ver os dois lados da coisa, né? Se ele conseguir implementar mudanças visíveis já na terça-feira, isso pode ter um reflexo para domingo e aí principalmente para os 2 últimos jogos. Bom, são conjecturas, né? A gente está aqui tentando refletir e debater em cima de algo que tem um lado positivo, tem um lado negativo, mas eu estou só externando realmente a sensação de que queria que o Santos tivesse jogado logo para a gente ver o que a equipe poderia apresentar depois dessa primeira semana de trabalho do técnico Fabian Bustos. Tá certo, produtor? Tempo? 9. Muito bem, 9 minutos. Então é isso, vamos aguardar, se tiver novidade a gente volta neste domingo aqui no Canal 10, aguardando aí possibilidades a respeito
de jogadores que chegam ao Santos, né? Nós falamos isso aqui no pré-jogo, né? Do Maicon, do Alisson, enfim, talvez algum outro nome. Teve aquele bate-papo do presidente Andrés Rueda com as torcidas organizadas, eu recebi o áudio, né? Foi prometido lá que teremos reforços, talvez mais alguns. Vamos ver o que pode acontecer. Então é isso. Partida adiada, não temos jogo neste final de semana, então vamos esperar agora a partida de terça-feira, a Copa do Brasil, Santos e Fluminense, lá no Piauí, tá certo? Então é isso, vou ficando por aqui, muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.